Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Gilmar Mendes, que elogiou o Rodrigo Pacheco. Lembra aquele antigo presidente do Senado, que também foi um banana, que não fez nada contra o STF? Pois é, agora o Gilmar Mendes falou que o Pacheco seria um bom ministro do STF, né? Uma coisa muito curiosa, porque em tese a próxima mudança de ministro no STF é só no próximo governo, né? Ou seja, o pessoal já está dando como certa a saída do Barroso depois da presidência dele. 29 de setembro, marca aí na sua agenda. 29 de setembro acaba a presidência do Barroso e ele deve, segundo estão dizendo o Gilmar Mendes e outras pessoas, devem renunciar ao cargo e daí abriria mais uma vaga para o STF, né? O Pacheco entraria no lugar. Será que o Pacheco é um bom nome? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Libertário Baiano, Soberania Cabulosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa curiosa, né? O Gilmar Mendes, que adora falar. O Gilmar Mendes é aquele tipo de juiz que, cara, meu amigo, o sonho dele é ser vereador de cidade pequena. Ele gosta de falar com todo mundo, é um político por excelência, né? E, lógico, isso não é uma coisa que combine com a tarefa de juiz, né? O juiz deveria ficar mais calado, mais quieto, até porque qualquer opinião que ele emita pode impactar em eventuais decisões que ele tome mais adiante, né? Mas enfim, o Gilmar Mendes, vocês já conhecem, é o Gilmar Mendes, né? Então ele disse aqui, a jornalista Mônica Bergamo, que apoia o senador Rodrigo Pacheco como candidato a uma futura vaga do STF. Aqui, ó, essa fala foi feita durante um encontro social em Brasília, na presença do congressista mineiro. Ou seja, na verdade, o que aconteceu aqui? O Gilmar Mendes queria dar uma alegrada no Pacheco, né? Porque o Pacheco, vocês sabem, né? O cara se fudeu completamente, né? Ele começou na política havia pouco tempo, né? Conseguiu conquistar a vaga de senador lá em Minas Gerais e coisa e tal, porque o pessoal queria tirar a Dilma, votaram no Pacheco para tirar a Dilma e conseguiram, né? Tiraram a Dilma que teve uma licença totalmente sem sentido do Lewandowski para ela continuar na vida política, né? Lembra? Quem sofre impeachment, por definição, pela lei do impeachment, fica 8 anos inelegível. Aí, quando teve o impeachment da Dilma, o Lewandowski tirou da cachola dele, sem nenhuma base legal, a ideia de que não, que podemos votar se vai ficar inelegível ou não, e daí votaram que ela não ficaria inelegível e ela poderia se candidatar na próxima eleição e coisa e tal. E ela tentou ser senadora por Minas Gerais e não conseguiu. Ou seja, a população brasileira aplicou a lei que o Lewandowski foi covarde para aplicar, né? Então, mas infelizmente elegeu essa figura torpe que se chama Rodrigo Pacheco, né? Rodrigo Pacheco é um idiota, um dono de empresa de ônibus lá em Belo Horizonte. É o pior tipo de corporativista que existe, porque é corporativista, não é capitalista não, tá? Esse pessoal que tem empresa, que a empresa depende de serviço estatal, de concessão estatal, isso é corporativismo, isso não é capitalismo. Capitalismo é livre mercado. Seria capitalismo se nas cidades brasileiras qualquer empresa pudesse fornecer o serviço de ônibus. Não é assim que funciona. Você sabe, né? Aqui no Rio só algumas empresas fornecem já com a regra, com a linha certinha. Você só pode fornecer essa linha aqui, você vai fornecer essa linha aqui, não sei o que lá. Tudo definido pelo prefeito, né? Em Belo Horizonte é assim também. É um erro. O que deveria acontecer é qualquer um que quiser fornecer serviço de ônibus, bota um ônibus lá e fornece, né? O Pacheco não gosta disso porque, lógico, a vida dele é a empresa de ônibus da família dele, né? Enfim, o Pacheco entrou nessa de lamber o saco de todo mundo do STF quando era presidente do Senado, a mesma postura que o Alcolumbre está tendo agora, e no final das contas se fudeu, porque sabe que agora, segundo dizem algumas pessoas, ele vai se candidatar a governador de Minas Gerais em 2026. Ele sabe que não ganha, nem para governo de Minas Gerais, muito menos para Senado de novo. Então ele não tem chance nenhuma. Ele jogou o futuro dele no lixo. Por quê? Porque quis ser subserviente ao STF e ao governo Lula, né? Pior do que isso, pior do que isso. Ele caiu no papo do Alcolumbre, porque você sabe que quem botou o Pacheco na presidência do Senado lá atrás foi o Alcolumbre, porque o Alcolumbre não poderia se candidatar de novo, aí ele resolveu botar o Pacheco nessa história. E o Pacheco, o idiota, aceitou nisso. Esqueceu que existe uma diferença fundamental entre o Alcolumbre e o Pacheco. O Alcolumbre é senador pelo Amapá. O Amapá é um estado muito bacana. Gosto muito do Amapá, tenho muita vontade de conhecer o Amapá.
acho um lugar muito legal e coisa e tal, mas o Amapá, a verdade é a seguinte, moram meia dúzia de pessoas no Amapá. É um estado desse tamanhozinho. Minas Gerais é outra coisa. Eu não sei o que o Alcolumbre faz para convencer as pessoas do Amapá a votarem nele. Não deve ser coisa boa. Mas ele consegue convencer algumas pessoas do Amapá a votarem nele, então ele tem essa coisa meio garantida, essa carreira política dele. O Amapá sempre foi assim. Lembra do Sarney? O Sarney, que foi ex-presidente brasileiro, quando ele decidiu ser senador, ele foi ser senador pelo Amapá, porque é fácil você se eleger senador em estados menores, estados que tem menos gente, né? O número de votos que você precisa comprar é menor, né? Não sei se ele compra voto, não sei, não tem nenhuma prova que o Alcolumbre compre votos, mas enfim, essa é a verdade, né, no final das contas. Minas Gerais é mais complicado. Minas Gerais é um estado rico, é um estado que mora muita gente. O Pacheco entrou na onda do Alcolumbre e se fudeu completamente. Jogou o futuro político dele todo no lixo completo da história, né? Aí, uma das coisas que prometeram para o Pacheco nessa história toda é que ele iria virar um ministro do STF. O Pacheco é advogado, vocês sabem, né? Não quer dizer muita coisa não no Brasil. Se você chutar uma árvore, cai 3 advogados em qualquer lugar, né? Mas o Pacheco é advogado, ele poderia ser um ministro do STF, seria uma saída, digamos, honrosa para alguém que mostrou tanta subserviência ao STF e ao governo Lula, né? Mas eu não acho que vai acontecer, tá? Embora o Gilmar Mendes tenha defendido o Pacheco nessa história aqui, ele defendeu porque o cara estava do lado dele, né? Pô, o cara tá do seu lado, você fala, não, grande Pacheco, não sei. Olha só como é que foi a história aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, já tem candidato para a próxima vaga que for aberta na Suprema Corte. O senador Rodrigo Pacheco. A corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente. Ô, Gilmar Mendes, não seja tão irônico assim, cara. Tu tá sacaneando. A gente sabe que foi irônico o que você falou aqui. Pessoas corajosas, né? O Pacheco, cara, aquele cara que todo mundo botava cela em cima, montava e falava, vamos lá, ipa, cavalinho, né? Ou seja, e preparado juridicamente. O cara que nunca exerceu advocacia, era empresário, coisa e tal, né? Eu não falo nada não, porque eu também sou advogado que nunca exerci advocacia. Mas meio que, porra, puta que pariu, não precisa ser irônico desse jeito. Ô, Gilmar, ironia na internet o pessoal descobre, cara. O pessoal percebe, cara. Isso aqui é ironia, cara. Tu tá sendo irônico. A gente sacou, cara. A gente sacou com essa caneada dessa parada aqui, né? E o senador Pacheco é o nosso, cara. O STF é um jogo para adultos. É isso aí, Gilmar. Mandou ver, cara. Tripudiou em cima do Pacheco. Cara, é isso mesmo. Então o Pacheco merece, cara. Enfim, ele falou essas porra porque o Pacheco estava do lado dele, evidentemente, né? A gente sabe que o Pacheco não tem nenhuma chance. A disputa está entre o Bruno Dantas e o Messias. Se acontecer do Barroso desistir, eu acho que tem uma chance grande, então o Barroso tá puto da vida com essa coisa toda. Ele viu que, né, é naqueles casos, né? Ele achava que vamos brincar de política. Política é tão fácil, cara. A gente pode tomar as decisões aqui e ninguém pode contestar nossas. Olha que coisa maravilhosa que é fazer política no STF. A gente toma a decisão e ninguém pode contestar. Olha que coisa maravilhosa. Só que não perceberam que toda a política tem uma ação e uma reação, né? No final das contas, eles ficaram vendidos nessa história, vão ser certamente marcados como a mácula do pessoal que jogou o STF no lixo no governo Lula, né? Enfim, aqui, ó, o diálogo ocorreu numa sala social diante do Pacheco, que ouviu calado e, quando questionado pela coluna, o senador respondeu apenas: sou tímido. Caraca, bicho, eu vou te falar. Não, é porque o Pacheco percebeu a ironia do Gilmar Mendes. Tá certo, eu falar o quê, né? Ele não podia falar que não. Porra, Gilmarzão, sacanagem, porra, tu falar essas merdas de mim aqui. Eu saquei tua ironia, porra. Tu tava sendo irônico, né? Pessoas corajosas. Pô, eu corajoso? Caralho, bicho. Eu sou o cara mais covarde do mundo, porra. Eu corajoso? Como assim, né? Deve ter pensado o Rodrigo Pacheco. Aí ele pensou assim: não, peraí, deixa eu falar um negócio aqui que não tem nada a ver. Não, eu sou tímido, não sei o que lá e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio. Todo mundo sabe que tá entre o Bruno Dantas e o Messias. Eu diria que vai ser o Messias, 100% de chance. Se cair o Barroso, entra o Messias, infelizmente. Ah, por que, Peter? Não, porque de novo, o Lula tá cagando pra institucionalidade, pra ajudar as pessoas. Ele quer os amigos no STF. O Messias é o maior amigo. Lembra do Messias, do papel? Não, que ia ser pro Lula assinar o papel só em caso de necessidade, coisa e tal, na época do impeachment da Dilma. Então, vai ser o Messias. Com certeza que vai ser o Messias, né? Então é isso daí. O pessoal já está tratando como a saída do Barroso como coisa certa, e Gilmar Mendes já fez essa palhaçada com
Porra, ô Gilmar, sacanagem sacanear o Rodrigo Pacheco desse jeito, cara. Eu peguei a ironia, não sei se o pessoal pegou. Não sei se o Rodrigo Pacheco pegou, mas todo mundo pegou a ironia aqui no canal. Na internet todo mundo pega essas coisas.